Graça e paz, irmãos. Hoje é dia 26 de maio do ano 2020. Hoje é terça-feira. E eu quero deixar a palavra hoje que se encontra em Tito 2,13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento antes da grande tribulação, ou seja, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele é a bendita esperança da noiva. Para você pensar, meu irmão, se eu tenho que passar pela tribulação, se eu tenho que enfrentar toda a ira do anticristo, passar pelo juízo dos 7 selos, pelo juízo das 7 trombetas e pelo juízo das 7 taças da ira de Deus, ser espancado, ser perseguido, ser arrebentado, machucado pelo anticristo na grande tribulação, que bendita esperança é essa? Jesus voltar no final da grande tribulação, pegar uma noiva toda machucada, arrebentada, destruída pelo anticristo, uma igreja que vai passar fome na grande tribulação, que vai virar mendiga na grande tribulação, que tem que comer nas latas de lixo, porque não pode aceitar a marca da besta. Eu já tive uma revelação, muitos crentes comendo na lata de lixo na grande tribulação. Aí Jesus volta no final da grande tribulação. Isso não é bendita a esperança. No momento que eu tenho que esperar um sofrimento desse, um flagelo desse, isso não é bendita a esperança. Então Paulo está falando de uma vinda iminente aqui, aguardando a bendita esperança, aguardando a chegada do noivo. O arrebatamento é isso, o arrebatamento antes da tribulação, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele é a bendita esperança da noiva. Eu não tenho que sofrer, porque Jesus já sofreu por mim na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço pela noiva na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por um bom preço. Foi um preço caríssimo. O noivo judeu, ele pagou um preço caríssimo pela sua igreja. Ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Deus, ele não vai jogar a sua igreja na grande tribulação. No momento que Deus fizer isso, ele estaria então dizendo que o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário foi em vão, foi insuficiente, não foi o bastante para a salvação da noiva, aponta então que a noiva ela tem que passar pela tribulação para ser salva. Isso não procede, meus irmãos, isso não tem nenhuma coerência. Esse ensinamento, ele seja anátema. São ensinos de doutrina, de demônio e de espírito enganadores nesses últimos dias. No momento que eu tenho que fugir para o mato, que eu tenho que fugir para dentro das florestas, para esconder do anticristo, isso não é bendita esperança. Eu tenho que viver fugitivo, correndo de um lado e de outro, sendo caçado pelo governo do anticristo, sendo caçado pelo exército global, ser considerado pela justiça um fugitivo da justiça, um fora da lei. Isso para mim não é bendita esperança. A bendita esperança que Paulo está falando aqui é uma vinda iminente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele vai vir no arrebatamento para buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. É o que está dizendo o versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Jesus, ele já nos remiu na cruz do Calvário. Ele já nos purificou na cruz do Calvário. Então ele não precisa mais de jogar a sua igreja na grande tribulação. Ele não precisa mais de colocar a sua igreja para ser espancada pelo anticristo, ser destruída para o anticristo. A grande tribulação não é o tratamento de Deus com a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A grande tribulação
tribulação é o tratamento de Deus com Israel, que rejeitou o seu filho Jesus Cristo. A grande tribulação é o tratamento de Deus com os gentios, com as nações gentílicas, que têm rejeitado a sua salvação. Os crentes que vão ficar na grande tribulação são crentes laodiceanos, que nunca quiseram nada com Deus. É o cristianismo nominal. Quem vai ficar na grande tribulação são os cristãos nominais, que não querem saber nada de Deus. São os chamados crentes raimundos, um pé na igreja e outro no mundo. Mas a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, ela aguarda a bendita esperança. Isso é bendita esperança. Ser livrado em um arrebatamento pré-tribulacionista, em um arrebatamento iminente, isso é bendita esperança. Agora, passar pela tribulação, meu irmão, isso não é bendita esperança. Então, esse texto, ele só se encaixa em uma vinda iminente. Ele só se encaixa em uma vinda pré-tribulacionista, meus irmãos. O mesmo texto também que se encaixa em uma vinda pré-tribulacionista é o texto de Tessalonicenses também, onde Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo de número 18, Paulo fala assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Paulo está falando aqui de uma vinda em um arrebatamento pré-tribulacionista. Então, quando Paulo fala consolai uns aos outros com essas palavras, então isso aqui só pode ser consolo para uma igreja que está aguardando em uma vinda iminente. Porque se eu tenho que passar pela grande tribulação, se eu tenho que ser espancado pelo anticristo, se eu tenho que enfrentar os sete selos do Apocalipse, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, isso não é consolo. Passar pela tribulação, passar fome na tribulação, passar sede na tribulação, sofrer na grande tribulação, isso não é consolo para a noiva. Então Paulo está falando aqui também de uma vinda iminente, de uma vinda pré-tribulacionista. Este é o verdadeiro ensino bíblico. O arrebatamento será pré-tribulacionista. Isso aí é fato incontestável. Os maiores teólogos, os maiores eruditos em escatologia são todos pré-tribulacionistas. Eu posso citar aqui vários aqui. Eu vou citar aqui alguns. Os peritos da chamada da meia-noite, Gabriel de Oliveira Porto, Abraão de Almeida, com mais de 40 anos no assunto, são pré-tribulacionistas. E tantos outros que tem, meus irmãos. Todos são pré-tribulacionistas. Então o arrebatamento da igreja, ele será antes da tribulação. Então, meus irmãos, vamos aguardar, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.